Quais melhorias aumentam o valor de uma casa? Esse é o canal Pablo Henrique. Like e inscrição não se pede, se conquista. Conheça o curso e descubra como criar fontes de renda online e trabalhar de onde quiser. Mais detalhes na descrição do vídeo. O que realmente vai aumentar o valor da sua casa? Que mudanças você pode fazer para isso? Que alterações? Como você conseguiu o maior retorno para seu dinheiro? Fique atento. Para entender quais melhorias realmente aumentam o valor da casa, quero dizer, as pessoas dão uma olhada em uma casa e então elas atribuem um valor a ela. Eles não atribuem um valor ao banheiro, a menos que seja de ouro. Eles não atribuem um valor para a cozinha, eles não atribuem um valor para qualquer coisa, eles apenas dão um número. E essa é uma ótima pergunta. O que posso fazer para a casa realmente aumentar seu valor? Seja, se eu mudar a cor da pintura e se eu mudar o tapete e colocar granito lá, vou fazer meu dinheiro valer a pena na parte de fora dessa casa. E a verdade é que até pode ser. Mas há uma chance muito boa de que realmente não vai. Porquê? Bem, o valor de uma casa só vale de acordo com quanto alguém está disposto a pagar por ela. E isso significa que você precisa de outras casas como a sua. Você pode assistir um dos meus outros vídeos onde eu falo sobre como chegar ao valor de uma casa. E vamos falar sobre um CMA. Basicamente, uma análise de mercado ocorre se eu tenho 6 casas na área que são como a minha, e todas elas foram vendidas por $200.000, então adivinhe quanto sua casa vai valer caso elas fossem todas iguais. $200.000. Eu não me importo se seu banheiro for feito de ouro. Porque não há de jeito nenhum alguma forma daquela casa valer qualquer coisa além de $200.000. Então, se você quer gastar 50 mil naquela casa para trazer à tona seu valor, a realidade é que a maior parte desse dinheiro, não tudo, mas a maioria será desperdiçada. Tudo que você pode fazer é aumentar a percepção de valor e diminuir o tempo para vender a casa mais rápido. Em outras palavras, se eu tenho uma casa com carpete velho e, do outro lado, uma casa com carpete novo, e elas são virtualmente a mesma, ambas venderão. Mas uma vai vender mais rápido. E talvez terá uma pequena diferença no preço. Isso é o que eu quero falar daqui a pouco. Quero falar sobre como aumentar o valor da casa. Mas também vai precisar de uma análise sobre o que devemos fazer para chegar lá. Em primeiro lugar, deixe-me compartilhar algumas coisas que você pode fazer. Quando você realiza uma dessas análises de mercado, a maioria dos MLSs, os sistemas que fazem isso em todos os países que você conhece e em condados estaduais em toda a América, eles vão atribuir um valor para coisas nas casas. Uma das coisas que é engraçada é que eles vão atribuir $1.000 a um quarto. O que isso significa é que, se você vai partir de uma casa de 6 quartos para uma casa de 7 quartos, haverá apenas o preço geral por $1.000. Agora isso parece meio louco, apenas $1.000 para uma casa. Bem, a realidade é que você não obterá um salto enorme de preço no valor de sua casa até que você vá de 2 para 3 quartos ou até menos, mas ainda assim manter entre 3 a 4 quartos. Indo de 4 a 5, ou 5 a 6, não importa. Ir de 1 para 2 é muito mesmo. Ir de 2 para 3 é realmente grande. Ir de 3 para 4 é significativo. Essas coisas podem aumentar 20 ou $30.000 o valor da propriedade sem mudar a metragem quadrada da mesma. Apenas por cortando o interior. Então, adicionando um quarto quando você tem 1, 2 ou 3 quartos é definitivamente uma maneira de você aumentar o valor. E então a segunda coisa é apenas entender qualquer atualizações que você tenha colocado, tudo o que está fazendo é aumentar a percepção e ajudá-lo a chegar mais perto de aumentar o valor. E então isso traz à mente esse componente louco. É a ideia a seguir, de, espera um segundo. Se eu colocar $10.000 de atualizações, vou conseguir todos os $10.000 de volta. É o que vamos falar a seguir. Para juntar tudo isso você precisa entender o ARV. Todo mundo fala isso, ARV. Após o valor de reparo. Ok, isto é o que parece. A questão é, que atualização devo fazer? Vai depender da tua casa, do mercado, mas vou mostrar a você como fazer de uma forma muito simples, é usando uma análise e sabendo como contratar uma pessoa para colocar tudo junto. Em primeiro lugar, depois do valor de reparo, isso é o que realmente importa nisso. Então, digamos que eu tenha uma casa. E esta casa tem um valor de $200.000 se estiver em boas condições. Mas agora, a casa está em más condições. E então, em más condições, nós estamos em um mercado de vendas tão irônico, na verdade, será vendida por $195.000. E você pensa, bem, isso é incrível, Chris, porque isso acontece.
Porque quando há muito pouco estoque no mercado, assim como em muitos lugares em todo o país nesse exato momento, isso significa que eles estão fazendo muitas casas, as pessoas estão aumentando os preços e as pessoas estão dispostas a pagar para fazer suas próprias atualizações em suas respectivas casas. Se compararmos isso, no entanto, para um cenário onde a mesma casa vale $200.000 e vamos investir $20.000 para as melhorias. Então o que vai acontecer é, esta casa vale $200.000, não importa o quê. Se eu colocar $20.000, eu posso conseguir no seu valor talvez alguns dólares a mais. E a casa em mau estado, eu não faço nada para a casa e eu recebo $195.000. Vejamos a diferença líquida. Aqui, vou perder $5.000 pelo que pude, porque não estou disposto a colocar 20.000. Neste exemplo, se eu colocar $20.000, vou conseguir $5.000 mais. Qual é a maior perda? Você prefere perder 5.000? Ou $15.000? Bem, no final das contas, nessa situação específica, não faz sentido investir na casa. No mercado imobiliário, isso significa que todas as vantagens são para quem vende. Ok, em um mercado de compradores, é a compra e venda também chamada de flip-flop, é uma outra forma. Isso significa que há muitos vendedores com muito estoque que querem vender e movimentar propriedade e eles precisam que suas casas estejam em excelentes condições para que eles consigam este preço. E então, como você realmente faz esta matemática? Aqui está o atalho: encontre um bom corretor de imóveis que entende de investimento imobiliário, e, em seguida, faça com que produza uma análise comparável de mercado para determinar em que eles acham que o valor se baseia no que é vendido na área. 1. Se a casa permanecer em sua condição atual e outra ou a mesma casa está em sua condição primária, então a segunda coisa é, quanto eu preciso investir para obter a melhor condição? E no final das contas se parecerá com isso. Se eu fosse lhe dar um exemplo. E eu faço isso toda vez que eu tenho à disposição um imóvel para vender. Então neste cenário, se eu tenho uma casa que vale $200.000 e a ideia é, se eu investir $10.000 quanto tempo vou levar fazendo reparos para poder vender logo essa casa? E se eu não reparar ela, para quem eu a vendo? E então o que aqueles cenários geralmente parecem ser, Cris, você deve 150.000 e se você investir 10.000, você terá 200. Nesta situação eu vou fazer a rede, 40.000. Ou seja, há $50.000 de diferença, mas eu tenho que pagar 10.000 para obter tudo isso. Ou, eu posso estar em uma situação onde devo $150.000 na mesma casa avaliada em 200.000, mas se eu deixar assim a condição e não fazer nenhum das atualizações, só vou ser capaz de vendê-la por um máximo de 180.000. Estes são muitos números do mundo real que vejo regularmente. Nesta situação, estou rendendo 40.000, nesta situação eu não invisto o dinheiro e eu ganho $30.000. Então, questione, vale a pena você arranjar 10.000 extras em 90 dias para ganhar mais meros 10.000? Que tipo de retorno você chamaria? Isso é um retorno de 100%. Coloquei 10.000 e tirei mais 10.000. Então, neste cenário, faria sentido colocar mais dinheiro na propriedade? Sim, talvez seja aquele banheiro, aquele truque que eu te falei para adicionar mais cômodos. Mas isso é, tem algumas casas que eu não coloquei dinheiro e eu liquido porque eu estava escrevendo um cheque e consertando elas, eu não vou tirar mais proveito da propriedade. Agora mesmo, estamos em um mercado de vendedores na área onde eu possuo muitos dos meus imóveis, então adivinha. 9 em cada 10 vezes, colocando um pouco de dinheiro no imóvel vai me dar o seguinte, eu coloco 1 e eu recebo 2. Eu também estive no outro lado do mercado onde você coloca $1 e você tem sorte se você conseguir sair fora. Então depende. Chame um corretor de imóveis, corra para os números e faça uma escolha e isso é como você faz isso. Você deve ter uma ideia melhor agora do que realmente é criar e aumentar o valor da sua casa. Então, eu convido você a colocá-lo em prática. Agora veja esse vídeo bem aqui para você aprender a fazer muito dinheiro, vídeos todos os dias às 20 horas da noite, veja esse vídeo bem aqui, muito obrigado a todos por terem assistido, meu nome é Pablo Henrique e eu vejo você no próximo vídeo.